Olá, bom dia a todos. Como vocês vão? Bom dia, personal bankers, e também bom dia a todos que ainda não conhecem a Frank nem o Lab Todo Dia e que é a sua então primeira vez aqui conosco. Hoje a gente tem uma live especial, uma live aberta com a participação de um especialista, o Bruno Diniz. A gente já vai conversar com ele daqui a pouco. E para explicar para quem não conhece o Lab Todo Dia, o Lab Todo Dia ele é uma iniciativa da Frank para levar conhecimento aos personal bankers. Os personal bankers, então, são profissionais financeiros que usam a nossa tecnologia para empreender por conta própria. A gente surfa aí na onda do Open Banking e é justamente sobre esse tema que a gente vai conversar com vocês aqui hoje junto com o Bruno. O Bruno então vai falar como é que o Open Banking ele gera oportunidades de negócio aí tanto para fintechs e para os bancos que já atuam no mercado financeiro e também para as pessoas, né, consumidores e os profissionais financeiros aí que querem fazer uma carreira aí junto com o Open Banking no mercado financeiro. O Bruno Diniz, ele é um dos principais nomes quando se fala em fintechs e Open Banking no Brasil e recentemente ele lançou o seu livro Fenômeno Fintech, que fala justamente então de várias aí novidades e inovações no mercado financeiro, inclusive o Open Banking. Bom dia, Bruno, como você está? Bom dia, Samira. Um prazer estar com vocês aqui, poder falar um pouquinho sobre esse movimento de inovação constante que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro. Legal. E aí a gente vai então fazer um papo aqui. Eu vou fazer perguntas para o Bruno. Ele vai falar então também o seu conhecimento, seu rico conhecimento sobre o assunto. Mas fiquem bem à vontade para poder trazer as suas perguntas. Eu vou ficar olhando o chat, então podem fazer suas perguntas sobre o assunto e aí a gente vai verificando aí o melhor momento para colocar essas perguntas. Talvez a gente coloque um pouquinho mais para o final, a gente reserve um tempinho aí, ou a gente vai encaixando ela no contexto. Vamos analisar como tudo vai ocorrer. Enquanto isso, né, aproveitem esse papo aí com o Bruno Diniz. E Bruno, vamos então dar início ao nosso papo, né? Eu queria que você, por favor, explicasse um pouquinho ainda para quem não conhece, né, o que é o Open Banking então, né? Por que ele está sendo considerado aí uma fonte de inovação, né, para o mercado financeiro como um todo no Brasil, em outras partes do mundo. Mas tem uma questão também que é bem interessante para a gente analisar, é que tem muitos players de mercado que quando anunciou o Open Banking, seja bancos, especialmente os bancos, começaram a encarar isso daí com muitas ressalvas. Então explica um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Perfeito, Samira. Bom, fala de Open Banking, né? A gente fala de um movimento que ele startou na Europa. Para poder ser mais específico, na União Europeia, a gente teve uma regulamentação no âmbito de União Europeia chamada PSD2, e ela foi um primeiro movimento para poder a gente ter o Open Banking que acabou se desenvolvendo lá no Reino Unido. Então, a própria PSD2, ela tratava a respeito de iniciativas de pagamento, e ela falava alguma parte a respeito da gente ter compartilhamento de dados dentro do escopo de pagamentos. Isso já foi um lampejo ali. A partir disso, a gente também teve o próprio Reino Unido repensando, e eles encomendaram lá uma pesquisa para poder entender como poderiam ter mais competitividade lá no mercado de varejo bancário. Isso porque lá a gente também tem uma concentração nos maiores bancos, né? Acho uma realidade muito parecida com o que a gente encontra aqui no Brasil, e eles entenderam que quando a gente tem uma possibilidade de facilitar com que os dados do cliente, que são de posse dele, possam ser trocados, né, e facilmente tirados de uma instituição onde ele está e indo para uma fintech ou para um outro banco, isso gera mais dinamismo no processo. Até porque, como a gente fazia antes, todo mundo não era digital, a gente precisava imprimir, por exemplo, o nosso histórico bancário, a gente imprimia, tirava cópias dos nossos documentos cadastrais, e a gente chegava e enviava isso para a instituição. Com o Open Banking, a gente falando de um contexto digital, né, a gente tem todas as ferramentas para isso, inclusive o que a gente chama de APIs, né, que são as interfaces de programação, a gente consegue ter essas integrações acontecendo mais fácil, e com um clique a gente transaciona esses dados. Né? Então, isso já é um ponto que coloca a gente num novo momento de mercado. O Open Banking, então, foi feita essa pesquisa lá e chegou-se realmente a essa conclusão que o mercado era bastante concentrado e isso poderia ajudar a mudar o jogo. Então, em suma, o Open Banking trata basicamente do fácil compartilhamento de dados
por parte do cliente, né, tendo com a premissa que os dados são deles e não da instituição onde estão esses dados, né, do grande banco, por exemplo, e que você pode, e esses bancos têm que criar mecanismos para deixar uma porta de acesso fácil para que esse dado seja transacionado dele para uma fintech ou dele para um agente autorizado da escolha do cliente, né? Então, esse é o cerne, e a partir disso, né, pode parecer algo muito simples, e hoje na nossa vida a gente está muito acostumado, fora do mercado bancário, a inclusive ceder nossos dados inclusive em troca de benefícios muito questionáveis, né? Como é o caso de um Facebook da vida, onde eles têm vários aplicativos ali, e às vezes você está ali cedendo seus dados simplesmente para saber como você vai aparecer daqui a 20 anos de idade, daqui a 20 anos, coisas do tipo. O que eu acho que não é pouco tangível. E com o Open Banking a gente tem possibilidade de pegar os nossos dados financeiros e trocar isso por benefícios, porque pode chegar uma fintech ou outros players e falar, olha, se eu tiver acesso a essas informações, eu consigo customizar um produto para você, porque eu vou conseguir te entender melhor, tanto em relação a comportamento, como também em relação a cadastro e tudo mais. Então, a gente tem um novo mundo se formando a partir do Open Banking aqui, e essa realidade está vindo para o Brasil, nasceu lá, de certa forma, no Reino Unido, já está em implementação na Austrália, e está vindo para o Brasil, México e outros países do mundo. Legal, Bruno, você colocou essa questão, né, do Facebook. Então, quando, né, você não está comprando o produto pode ser você. Isso é uma coisa que as pessoas estão debatendo bastante, né? E o Open Banking, então, ele tem gerado aí essa maior competitividade aí entre bancões, né, que antes ficavam com os dados só para eles, e as fintechs que estão democratizando, então, esse acesso. Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Bom, e outra coisa importante a gente ver é o seguinte, não é de hoje que os grandes bancos sempre tiveram muito acesso às nossas informações. As informações financeiras nossas, elas dizem muito a respeito de quem nós somos, dos nossos comportamentos, e isso, inclusive, não se comunicava dentro do banco, né? Então, as informações muitas vezes ficavam em silos, né? A gente costuma dizer. Então, você tem informações de cartão de crédito, fica naquela caixinha, as informações sua seguradora do grupo fica em outra caixinha, e a coisa não se comunicava muito, né? E aí eu acredito que a gente consegue quebrar um pouco essa barreira, né? E assim, além disso, né, como existem muitos bancos que acabam ficando preocupados com o advento do Open Banking, até por um temor em relação um dos argumentos tem sido segurança, mas a gente tem visto que a implementação está tomando todo um cuidado para a segurança. Acredito que quando a gente fala no âmbito de fraude, a fraude, principalmente no Brasil, ela é muito mais uma engenharia social, né? É uma questão da pessoa, ela não é uma falha de segurança do sistema, é uma falha de segurança que envolve as pessoas, né? Que são persuadidas a fazer uma coisa que, na verdade, elas não querem. Isso a gente pode comprovar desde fraudes de WhatsApp, de clonagem e tudo mais, né? Então, assim, a gente tem, obviamente, tem componentes onde a pessoa acaba facilitando do ponto de vista de segurança, mas existe muito da engenharia social. E o que eu costumo falar é o seguinte, a gente tem, a partir dessa possibilidade implementada aqui no Brasil, uma ótima oportunidade, né, e o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central no Brasil, ele coloca isso, que o Open Banking ele tem que ser visto como uma oportunidade, não como uma ameaça. E eu destaco 2 pontos nisso. Primeiro, porque o movimento ele é imparável, né, irrefreável. Ele já está acontecendo no mundo inteiro. A questão do empoderamento do consumidor de serviços financeiros, né, sobre seus dados, é uma tônica global, não tem como a gente, um retrocesso a gente voltar a esse tipo de conversa, então esse é um ponto, né? E outro ponto é o seguinte, é uma oportunidade muito boa, tanto para os bancos poderem estar num ambiente competitivo mais nivelado junto com o fintechs, e aí eles têm que provar de fato seu valor em termos de como eu faço para reter meus clientes, com argumentos que façam realmente sentido, como eu posso inovar para trazer novos clientes. Então, isso fomenta a inovação, porque você joga players que têm ali capacidades diferentes num ambiente onde agora, bom, o ponto básico de você ter um histórico de dados de um cliente, ele fica muito mais nivelado. Agora é o que você consegue trazer de inovação em cima da oferta que você está fazendo, né? Então, a gente tem essa grande diferença. Por mais que eu falo, né, assim, eu acho que uma das maiores preocupações, e isso
os bancos já entenderam, o movimento ele não vai parar em função disso. Mas o que eles tentam alegar é tentar esticar esse processo para que a implementação leve mais tempo, e o argumento sempre tem a ver com segurança. Mas a grande vantagem que nós temos aqui no Brasil é de termos exemplos de modelos que já foram implementados lá fora e com sucesso. Então, a gente tem o Open Banking, por exemplo, britânico, e muita coisa do que aconteceu lá a gente pode trazer experiência para cá, o que traz um atalho para a gente nessas discussões, né? Legal, Bruno. E quando a gente fala então em oportunidades aí para as pessoas poderem, né, usar os seus dados ao seu favor, finalmente, né, não serem só exploradas, e também as empresas terem um âmbito maior aí de competitividade, né, também tem um terceiro fator que é a questão de oportunidades de carreira, né? Então antes se falava muito de bancos e bancários, e aqui na Frank, pelo menos, a gente tem um mote de que não existe ex-bancário, porque ele pode usar todo esse conhecimento dele ao seu favor também. Como é que fica, então, essas oportunidades também de carreira para os profissionais financeiros? Perfeito, eu acho que, Samira, a gente abre outras vias, tá? Enquanto a gente, durante muito tempo, a alternativa de carreira acabava batendo de uma forma ou de outra em bancos ou financeiras. Agora a gente expande muito mais isso. Existem, sim, bancos, existem financeiras, existem fintechs, existe toda uma possibilidade de maior customização das experiências financeiras que o cliente vai ter, né? Então, eu acho que tem até a ver com o que vocês fazem, que é conseguir conectar e plugar em diversas plataformas e ter aí o cliente um portfólio muito mais diversificado de soluções, né? Então, o seu conhecimento como bancário, né, acumulado aí com skills de vendas e skills muito específicos dentro do mundo financeiro, ele pode sim ser aproveitado nesse novo momento. A gente tem aí, além disso, né, que eu falei de bancos, fintechs, outros players que acabam entrando para essa seara. Hoje não é só uma questão de falar de banco e de fintech. Hoje a gente fala, por exemplo, de empresas do segmento de telefonia, que também estão entrando e começando a ofertar produtos e serviços financeiros. Né? A gente tem empresas varejistas que já ofereciam produtos e serviços financeiros, né, através das suas financeiras, e que agora estão fazendo isso de forma digital. Né? A gente tem até o caso da Banqui, que é um banco digital criado pelo Grupo Via Varejo, né? E que aí ele acaba explodindo essa possibilidade de oferta de soluções digitais na sua carteira digital e no seu banco digital ali no celular, para um cliente que, em sua boa parte, vem da base da pirâmide, né? Que é um cliente mais conhecido ali das Casas Bahia, por exemplo, que é do Grupo Via Varejo. E você muda essa questão, porque você pega e começa a trazer possibilidade de oferta de produtos para esse tipo de cliente, onde até o próprio vendedor ali pode fazer essa via de vender essas soluções, ou até profissionais que futuramente podem ser contratados ali pelo Grupo Via Varejo para fazer esse papel de oferta de soluções. Então, quando você começa a entender que a experiência bancária, a experiência de soluções, de consumo de soluções financeiras, ela fica democratizada e diria até muito comoditizada, porque você não precisa ser um grande banco para oferecer o atributo básico que a gente espera, que é o quê? Você ter uma conta, você transferir dinheiro, você pagar por coisas, né? E até o Pix também, que a gente pode falar depois, traz muito dessa possibilidade. Você consegue, a partir disso e com o Open Banking, nessa funcionalidade básica do que a gente entende por banco, plugar um monte de produtos e serviços e fazer uma oferta bem diferente, né? Então surgem oportunidades para quem é do mercado financeiro, trabalhar em empresa de telefonia, oferecendo serviços financeiros por lá, né, que elas passam a fazer isso também. Enfim, empresas de tecnologia, a própria TOTUS agora entrou no mercado financeiro, está disponibilizando empréstimo dentro do seu ERP, né, da sua plataforma ali de gestão. Então, a gente tem um campo super aberto e abre aí alternativas de carreira que não estão tão claras agora, mas que começam a surgir, inclusive, por iniciativas como as que vocês têm implementado aí no negócio de vocês, né? E o que é interessante, né? Porque quando se falava em tecnologia e futuro, se falava, na verdade, no extermínio de carreiras. E, na verdade, o que a gente está vendo agora é uma abertura de outras possibilidades. Aí a questão é a pessoa realmente
observar, né, o que ela pode fazer. Falando sobre futuro e o seu livro, né, o Fenômeno Fintech, aí, que é best-seller em venda na categoria de economia internacional, né, parabéns, na Amazon Brasil. Então você fala nesse livro uma breve passagem sobre Open Banking e tecnologias do futuro. Mas aqui no Brasil, quando a gente fala em Open Banking, então a gente já vê o futuro acontecendo agora. Quando você escreveu o livro, você já consegue traçar um paralelo do que você via como tecnologia do futuro e o que está acontecendo de fato agora no Brasil? Bom, como você falou, o livro ele explora não só, ele dá um contexto do que a gente teve de inovação recente no mercado financeiro, né? Inclusive com aberturas feitas pelos reguladores para acomodar novas fintechs e novos modelos de negócio. E num capítulo específico eu falo, né, uma passagem até breve ali, mas tentando contextualizar e mostrar o que a gente tem de tecnologias, como é o próprio caso do Open Banking. Né? O movimento, na época que eu escrevi, ele já estava acontecendo fora, ele ainda não estava tão palpável como está aqui no Brasil. Pra você ter uma ideia, foi lançada uma consulta pública pelo Banco Central sobre o assunto em novembro de 2019, e aí a gente passou, e foi super rápido até, em maio eles já soltaram a regulamentação, e agora vamos ter implementação até outubro do ano que vem, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, o modelo que veio aqui para o Brasil, apesar o Open Banking regulado que eu falo, né, que exige que as instituições, principalmente as grandes instituições, deixem essa porta de comunicação para fazer a transferência de dados, né? Isso aí é o que é de fato o segundo passo, né? Assim, algumas instituições têm feito parcerias que fazem sentido como Open Banking, mas dentro de um contexto que não é regulado. Então, acredito que, inclusive, a forma como vocês atuam também, a gente pode tirar como exemplo, mas isso é só a ponta do iceberg. O que pode ser feito a partir do momento que a gente tiver com tudo regulado, as fases implementadas, é sim uma forma fácil, segura e rápida de transferência de dados com o consentimento do cliente, das suas informações financeiras para outros agentes regulados. Isso é sem precedentes. E assim, eu mesmo, até em função de contexto de pandemia, eu chegava a imaginar que o Banco Central poderia estar postergando algumas fases, tanto que no México, onde também está acontecendo a discussão de Open Banking, a coisa atrasou um pouco mais lá, e a gente já, inclusive, passou na frente, porque eles estão, desde 2018, eles criaram uma lei para as fintechs, e eles iriam falar de Open Banking, mas acabou que demoraram um pouco mais. Então, a gente está bem na frente, e com um modelo bem completo também, que depois que a gente pode até falar depois, mas que ele contempla além do que a gente chama de Open Banking convencionalmente. Mas, enfim, eu acredito que a gente está na rota certa e que vão surgir muitas oportunidades interessantes para quem está no setor. Legal, Bruno, você colocou justamente isso, né? Esse modelo brasileiro, que até então tinha sido anunciado na imprensa e mediaticamente, ele é um modelo que ele já está se transformando em uma outra coisa, né? Tanto que agora, recentemente, o Roberto Campos Neto, aí, presidente do Bacen, então, anunciou que a gente não vai ter mais Open Banking, a gente vai ter Open Finance. E aí abalou as estruturas de várias empresas, começaram a pensar, como assim? Então, o que é isso? O que é o Open Finance? Legal. Bom, vamos voltar primeiro no contexto do Open Banking, né? Como eu falei para vocês, o Open Banking ele nasceu com a premissa da gente dar mais competitividade no mercado bancário. Então, o contexto era bancos, a obrigatoriedade de você abrir esses dados via de bancos. Então, a gente compreende muito produtos relacionados à conta, pagamentos, fica mais nesse âmbito, né? E um pouco de crédito aí também, quando a gente olha para o ambiente do Reino Unido. Quando a gente fala de Open Finance, a gente está extrapolando o que a gente fala só de contexto de banking, né, de produtos bancários. A gente começa a compreender todos os produtos que estão aí dentro do mundo financeiro. Então, a gente também fala de seguros, a gente fala de previdência, a gente fala de câmbio, a gente fala de investimentos. Então, a gente não tem só essa obrigatoriedade, né, de deixar esses canais abertos para fácil transmissão de dados, não só por parte dos bancos, mas também por parte das corretoras, né, por parte das companhias aí de câmbio, dos fundos de previdência. Então, a gente amplia muito mais esse escopo e a gente está falando dos dados do cliente sendo aí facilmente potabilizados no mundo aberto
de dados para o mercado financeiro como um todo, e não só restringindo isso para o ambiente bancário. É uma evolução. Quando a gente olha essa questão desse movimento, ele vem evoluindo em diversas vias, né? Essa facilidade dos dados, ela nasce muito no mercado financeiro, onde a gente consegue ter bastante benefícios palpáveis, mas daqui a pouco o setor de energia também vai possibilitar esse tipo de coisa, telefonia, saúde. Então, quando a gente amplia esse escopo a respeito dos dados, da transição dos dados e como você consegue extrair benefícios disso, você pode jogar isso para diferentes segmentos, né? Então, assim, a gente fala de banking, agora a gente fala de finance, está falando do setor financeiro como um todo. E aqui no Brasil vai ser exatamente isso. Essa conversa, inclusive, de Open Finance, também se iniciou lá no Reino Unido, porque ele Open Finance hoje é o próximo estágio de implementação que eles estão tendo por lá. Então, esse processo provavelmente vai acontecer ao longo do ano que vem e pode casar aí com a implementação do Brasil, que apesar de estar botando o Open Banking antes, para você ter uma ideia, o Open Banking está no ar no Reino Unido desde 2018, no Brasil a gente já vai ter implementação do Open Banking, que já vai virar Open Finance. Já vai, na sua quarta fase, em outubro, a gente já vai estar contemplando seguradoras, corretoras, empresas, outras empresas aí do ambiente financeiro como um todo, né? É incrível isso, né? Que a gente mal entrou no Open Banking, porque, na verdade, naqueles 4 estágios de regulamentação ali que o Bacen tinha anunciado, como você colocou lá em março, né? Maio, abril, em novembro é que iria ser o passo inicial aí obrigatório para que todos os bancos, então, adotem o Open Banking, né? No caso dos bancos, não vai ser uma condição, né, optativa como para as fintechs, né? Então a gente já vai sair do Open Banking para o Open Finance. Realmente é um baita de um avanço. Você falou então um pouco sobre isso, né? Como a gente vê, o Brasil ele está na vanguarda aí do Open Banking, né? Ele está inclusive ultrapassando a Inglaterra, que foi o primeiro player aí que conseguiu né, colocar em prática o Open Banking. Por que aqui é mais avançado, então? Olha, eu entendo que houve, por parte do regulador, eu acho uma proatividade muito interessante em priorizar esse tipo de pauta. E é interessante porque o Banco Central, ele sempre determina quais são suas agendas, né? A agenda mais recente que ele tem chama BC Hashtag. A BC Hashtag, ela está muito focada na questão de cidadania financeira, que é o que a gente chama de inclusão financeira, e de competição, agenda de competição, como ampliar a competição no mercado financeiro. Então, quando você vê isso, tanto a iniciativa do Open Banking quanto a iniciativa do Pix, elas ajudam a trazer mais competição no mercado, porque você consegue nivelar, trazer com que mais instituições tenham aí possibilidades de ofertas para os seus clientes, né, podem dar experiências diferentes para os seus clientes. Vale lembrar, assim, e eu acho que, como você falou, por que é mais avançado? Assim, eu acho que aqui o problema no Brasil em relação à competição ainda é crítico, quando a gente compara com outras partes do mundo, né? A gente tem aí um mercado que sim, ele é concentrado e que vai ser chacoalhado de uma forma como a gente nunca viu. E é interessante, quando a gente olha para coisa de 20 ou até 10 anos atrás, o mercado financeiro sempre teve barreiras de entrada absurdamente altas. Uma parte se justifica porque a gente tem riscos aí inerentes, né, nessa atividade, mas algumas coisas já poderiam ter sido melhor acomodadas, né, até para poder dar vazão a novos modelos de negócio e novas empresas no setor. Então a gente teve esse processo, a questão da barreira regulatória caiu bastante, a barreira de entrada está caindo. Agora a gente também tem a barreira tecnológica, porque o custo de tecnologia também caiu muito, né? Tanto que antes, para você montar um banco ou uma instituição financeira, além de ter uma licença que exigiria de você um capital social super alto e tudo mais, você também precisaria ter um aparato tecnológico que hoje existe computação na nuvem que te ajuda, por exemplo, a botar isso de pé. Enquanto antigamente você precisava ter mainframes gigantes e tal, e tudo isso é um custo de investimento muito alto. Então a gente está passando por uma revolução muito legal de ver o regulador brasileiro olhando para exemplos lá de fora e tentando trazer isso para cá para sanar questões que são problemáticas ainda, como é a questão de competição, e também elevando a qualidade dos serviços, né? Porque com competição a gente tem uma melhoria, né, uma briga maior, e essa briga se traduz
em quem traz a melhor experiência, quem consegue trazer o melhor produto para o cliente. E a questão de taxa, que quanto mais a gente tem mais competição, a ideia também é que a gente tenha uma redução de taxas aí, principalmente quando a gente fala em operações de crédito e até mesmo alternativas de investimento, né? Vale lembrar que a gente já teve muito fundo aqui no Brasil, quando a gente fala de investimento, com taxa de administração ridiculamente alta, numa época, para um momento onde a própria Selic também era super alta, né? Então, alguns desses fundos super caros hoje vão ter que ajustar porque está gritante demais, a população aos poucos está se conscientizando, até que também tem um movimento de educação financeira, que também eu acho super legal falar, vai ser incluído agora também na educação básica. Então a gente tem uma conjuntura de fatores que vai aos poucos ajudar a gente a sair, e melhor ainda, esse processo está sendo rápido, não é um processo que está sendo muito, vamos levar um horizonte de 3 anos para implementar isso, não, está sendo super ágil, e eu estou gostando do que eu estou vendo aí também. Legal, Bruno. A gente já tem perguntas, né? A gente tem uma pergunta do Marcelo. Marcelo, a gente já vai responder a sua pergunta na sequência, mas fica também um convite para quem tem alguma pergunta, faça a sua pergunta, a gente vai falar aqui, pode deixar a sua pergunta no chat, que a gente já vai trazer essas perguntas para a discussão aqui, para a conversa. Bruno, você falou então também sobre essa questão de taxas e educação financeira. Na última live que a gente teve na última sexta-feira, a gente contou com a participação do Gustavo Pagotto, né, que é da Acreditas, uma aí das fintechs que está em franco crescimento, né, que oferece crédito, e ele falou justamente sobre endividamento tóxico, né, e sobre a ausência de educação financeira no Brasil. Então, a gente pode dizer que essa junção de fatores, né, de educação financeira com o Open Banking vai não só facilitar a questão de redução de taxas, mas também vai abrir os olhos dos consumidores para os seus direitos? Claro, e mais do que isso, a gente vai conseguir ter também mais produtos que fomentem educação financeira, né? Quando você tem mais controle, uma visão melhor a respeito dos seus dados, surge uma oportunidade para novas fintechs aparecerem, que vão fazer com que você tenha uma visão melhor disso, né? Assim, uma das primeiras que apareceram aqui no Brasil foi o Guia Bolso, né? O Guia Bolso veio com essa premissa de tentar facilitar, organizar a sua vida. Antes do Open Banking, na verdade, ela fazia um processo que a gente chama de screen scraping, né, que você precisa digitar lá a sua senha que você tem digital, aí vai lá, um robozinho vai lá, faz a leitura e traz isso para você. Só que agora, com o Open Banking, a gente vai poder fazer isso de uma forma totalmente integrada, absolutamente segura. Você clicou e integrou. Tanto que o Guia Bolso hoje já tem integrações com alguns bancos, como é o Original e dentre outros. Mas a gente tem esse componente também de educação cada vez mais fácil, porque quando a gente consegue, né, os nossos dados são gerados a todo momento, a gente está deixando pegadas aí digital de tudo que a gente faz, né, seja nas redes sociais, seja também na nossa movimentação financeira. Quando você pega muito dessas pegadas digitais suas, né, voltados para o ambiente financeiro, das transações que você realiza, e consegue trazer isso, estruturar isso, podem surgir ferramentas muito interessantes que vão, no detalhe, entender. Olha, Samira, você está tendo um descasamento, se eu puxo caixa aqui por causa disso. O que está te causando problema financeiro é isso e isso. Então, assim, a gente consegue trazer isso. E também uma questão de comparação dos dados, porque também tem um componente do Open Banking nessa primeira fase, que é uma abertura dos dados dos produtos financeiros, né, das suas taxas e tudo mais. Então, com essas informações também de fácil acesso, sendo integradas via API, com um clique você consegue saber, por exemplo, quanto que o banco XYZ está cobrando na sua operação de crédito, você consegue também ter uma clareza para poder buscar outras soluções alternativas, né? Para você ter uma melhor acuidade disso. E com de posse dos seus dados financeiros como um todo, as instituições podem fazer ofertas customizadas, então elas trazem para você. Então, tudo isso vai ajudando na vida do consumidor final, vai trazendo mais educação financeira, porque ela consegue te deixar de forma clara e transparente o que você está gastando, por que você está com essa taxa. Então, assim, acho que a gente começa a ver uma melhoria aí nesse ambiente também de educação e também de redução de custos num setor que ainda sofre com isso, né? E na ausência de uma educação financeira, contar com quem entende do assunto também faz a diferença, né? A gente fala muito aqui entre os personal bankers, como eles são profissionais financeiros, pensando naquela ideia de que
não existe ex-bancário, ou seja, tudo aquilo que ele aprendeu nos bancos pode ser usado aí na prática empreendendo por conta própria, por exemplo, ele pode fazer uma curadoria da informação, né? E esse termo de curadoria da informação, ele tem sido colocado muito em voga, né? Curadoria de conteúdo, curadoria de produto e agora a curadoria também da informação financeira. Então, o que você acha dessa... Isso pode ser considerado uma tendência que profissionais financeiros então se tornem curadores aí junto a essas pessoas que precisam de um auxílio financeiro? Sim, inclusive para poder ajudar a fazer uma tradução de todas essas informações, né, que a gente começa a ter de uma forma mais detalhada. É super importante. Eu mesmo já trabalhei, tive minha carreira no mercado financeiro, já trabalhei em grandes bancos, no Unibanco, no Itaú. Então, assim, já trabalhei como consultor de investimentos e tudo mais. Então, existe sim, e ainda no Brasil, quando a gente pensa, existe um gap de educação financeira que não some do dia para a noite. E mais do que isso, a gente também tem a questão que as pessoas também gostam de um nível de personalidade, pessoalidade nessa relação. Né? Todo mundo se sente aí um pouco, de certa forma, mais exclusivo ali quando você tem esse tipo de relacionamento. Então, é interessante, sim, trazer esse tipo de componente. Quando a gente olha até o ambiente europeu, alguns produtos são distribuídos, sim, por agentes, né, que atuam de forma autônoma. É uma realidade. Aqui no Brasil, a gente vê o modelo da própria XP Investimentos cresceu muito, calcado em cima dos agentes autônomos. O que a gente pode ter nesse novo cenário além de tudo isso, um armamento pesado na mão desses profissionais, com base em todo esse novo contexto, né, de maior detalhamento de dados, de você ter tudo isso na palma da tua mão. Né? Então, a gente consegue exponenciar isso, e eu entendo, sim, que por mais que a gente tenha... quando a gente olha para mercados maduros, por exemplo, o mercado norte-americano, ele é um mercado super maduro quando a gente fala em termos de investimento, por exemplo. Né? Lá, até o próprio taxista lá, o cara está lá, às vezes, ligado conferindo o preço das ações enquanto ele está lá dirigindo. Né? Enquanto isso aqui no Brasil existe esse movimento de bolsa, tem sido muito recente para as pessoas. Então, nos Estados Unidos, a gente tem algumas fintechs, como é o caso da Robinhood, e a Robinhood é uma plataforma de trading a corretagem zero, e virou uma febre por lá, né? Inclusive muitos jovens ali tradando por lá. Mas, além disso, né, a gente ainda tem, quando a gente olha para o contexto brasileiro, ferramentas como essa sim podem pegar, mas existe um gap tão grande quando a gente compara o número de investidores norte-americanos como aqui, que ele acomoda muito e muito bem ainda toda uma cadeia de profissionais que venham a fazer esse tipo de assessoria. Então, eu entendo que a gente tem sim espaço para isso, e também porque a gente tem a questão, como eu falei, todo mundo gosta também de sentir essa exclusividade. Então, se você também tem isso, faz toda a diferença para você como consumidor, né? E você colocando a tua própria experiência pessoal aí, a gente também conversa aqui com muitas pessoas que trabalharam como gerentes de relacionamento, de atendimento, tem casos de superintendentes também, e eles falam muito sobre isso, né, de que as pessoas, quando elas vão a um banco e elas têm uma relação ali tão pessoal com o gerente, né, de confiança e tudo mais, elas confiam no gerente, não necessariamente na marca. Tanto é que quando essa pessoa sai, no geral, os clientes vão junto, né? Porque eles confiam muito nisso, né? Então, provavelmente vai aumentar aí vai ampliar aí essas oportunidades para esses profissionais que queiram empreender, né? Como a gente observa já desde agora. Você falou um pouco sobre Pix, vamos tentar retomar um pouco sobre isso, né? O Pix, então, esse meio de pagamento aí já tá bombando, tem muito banco aí se adonando, né? O próprio Santander fez uma baita de uma propaganda sobre, e logo em seguida vários outros bancos a gente já consegue acessar, por exemplo, no Nubank, você já vê ali a partezinha do Pix, então as pessoas já podem já demonstrar o seu interesse em usar o Pix. Mas a gente sabe que no Brasil há uma grande parcela aí de pessoas que são desbancarizadas, ou seja, que não têm acesso sequer a uma conta, né, num banco, ou seja, elas usam muito dinheiro. Então, com o lançamento da nota de 200 e também aquela discussão, mas para que uma nota se a gente está tendo Pix agora, o dinheiro ele não vai acabar? No Brasil o dinheiro vai acabar? Você acha que ele vai acabar? Olha, Samira, eu acredito que é o seguinte, a gente ainda tem nossos desafios. O Brasil, a gente não pode
simplificar o Brasil. Eu sempre falo, ele não pode simplificar o Brasil, porque a gente tem um país de dimensão continental, é como se tivesse vários países aqui, a gente tem no extremo norte uma realidade, no extremo sul outra, então a gente não dá para colocar tudo num pacotão. Mas é importante a gente pensar o seguinte, o mercado de dinheiro em espécie, ele não é o mercado do futuro. Definitivamente ele não é o mercado do futuro. Ele é um momento de transição, a gente está indo para o digital, e a gente tem o dinheiro ainda que vai, um mercado, de certa forma, em declínio, ele vai passar a cada vez, a gente ter menos cédulas em circulação, né? Eu vi muito, inclusive de outros especialistas, que a questão da emissão da nota de 200, dentre outros fatores, diz respeito aí a uma questão de uma falta de numerário por causa desse processo que a gente teve de distribuição de auxílios, né? Muita gente sacou e teve isso. Eu tenho as minhas dúvidas em relação a esse processo, mas, de uma forma ou de outra, a gente teve essa nova nota, né? Mas, em compensação, a gente tem um movimento com o Pix aqui, que está em linha com o que a gente vê em termos de pagamento digital em outros lugares do mundo, com algumas vantagens. Por quê? Quando a gente fala de pagamentos digitais, o maior exemplo que a gente usa sempre é a China, né? Só que, assim, eu sempre uso essa questão, eu falo para todo mundo que está ouvindo aqui, tome cuidado em comparar Brasil com China ou China com qualquer outro lugar do mundo, porque a China é um país que a democracia lá não existe como a gente conhece aqui, ela é totalmente diferente, as pessoas têm um controle muito maior, a entrada, a competição, quando a gente fala no nível empresarial também, ela é baixa, porque na verdade, assim, ela é baixa que eu falo, até porque ela é muito fechada, é difícil você como estrangeiro abrir negócio lá, você precisa sempre ter um parceiro local, várias questões do tipo. E também é o seguinte, quando a gente fala da China, durante um bom tempo o governo era fechado para grandes empresas de tecnologia, eles preferiram fomentar os seus próprios campeões nacionais, então a gente tem a Tencent, que é a dona da WeChat, a gente tem a Alibaba, que é a dona do Alipay e de outras empresas, então a gente tem essa questão. E lá foi formado, né, até porque cartão de crédito nunca entrou lá direito, na China o Mastercard mesmo tiveram dificuldade, então a gente teve um país que durante muito tempo dependia de dinheiro em espécie, aí teve um fomento dessas empresas de tecnologia, ficaram muito fortes e passaram a trabalhar a questão do pagamento digital. Só que lá existe um grande duopólio. Existem também bancos na China, mas eles até pouco tempo não estão integrados a esse sistema de pagamentos que a gente tem. Eles são arranjos ali que são dois grandes players. Ou você paga no WeChat ou você paga no Alipay. Vamos olhar para a realidade brasileira, vamos transpor isso para cá. A gente tem um ambiente competitivo totalmente diferente, né? Alguns podem dizer que é desequilibrado em alguns aspectos, mas ele ainda é democrático, né? Então, o que o Banco Central pensou? Não quero, aqui no Brasil, um WeChat, um duopólio estilo WeChat e a Alipay. Então, eu vou criar e vou prover a infraestrutura de pagamentos aqui, que está sendo chamado de Sistema de Pagamentos Instantâneos, ou SPI, e vamos colocar o Pix, que é essa possibilidade de você conectar as empresas de pagamento que estão dentro desse sistema, né, aqui em cima, sejam bancos, fintechs, e até players como varejistas, outros caras que também, de certa forma, podem correr atrás da licença deles, direta ou indiretamente, trabalhar nesse mercado, e vamos fazer esse sistema aqui em cima. E aí vem um sistema interoperável, onde eu de uma fintech, se eu tiver uma conta numa fintech, eu posso mandar para o banco, pode mandar para uma varejista, ou pode mandar para uma empresa de tecnologia, porque a gente tem aí, inclusive, a Movile com o iFood também, imagino que eles vão juntar. Então, você bota esse dinamismo muito maior. Isso ajuda tanto na competição, isso ajuda também na questão da gente ter uma maior possibilidade desses entrantes que não são do mercado financeiro e que, de certa forma, conseguem fazer uma bancarização, né? Porque, às vezes, o cara não tem uma conta, mas ele tem um aplicativo X que tem uma wallet ali, e a partir disso aí o cara consegue ter acesso ao Pix, né? Então, essa função, como eu falei, essa função básica de você ter onde você botar seu dinheiro, mandar dinheiro para as pessoas e pagar no ponto de venda, porque a gente também tem essa possibilidade, né, com o QR Code que você vai pagar lá no Pix, isso é absolutamente incrível. Então, a gente tem uma realidade diferente, uma realidade interessante aqui no Brasil, e que previne de ter esses problemas que a gente vê em países como o caso da China, onde o sistema lá é bem mais fechado e concentrado na mão desses caras, né? Então, não tem o que reclamar. Está tudo interoperável, banco podendo mandar dinheiro para banco fintech, a experiência é super fácil para você fazer esse envio,
né, que você vai vincular aí a sua chave na tua conta, né, então vai ser ou teu e-mail, CPF, CNPJ ou número de celular. Então você pode entrar no aplicativo do Pix da instituição que você tiver, você seleciona lá pelo número de celular ou pelo e-mail ou pelo CPF, CNPJ, e esse dinheiro já vai, sem você preencher toda aquela informação de agência, conta, tal, para poder mandar a CPF da pessoa. Então, mais conveniência, é fácil. E outra coisa que é legal, o feirante ou o ambulante, esse cara vai simplesmente pegar o QR Code dele estático, né? Ele imprime e cola lá no seu carrinho ou na sua tenda, e a pessoa vai lá e faz o pagamento, sem a necessidade dele ter um aparelho. Esse dinheiro já vai cair lá na conta dele. Então, cara, isso vai ser realmente sem precedentes. Então, o Pix vai colocar também um certo temor aí nas adquirentes, a gente pode falar assim? Eu acredito que sim, porque a gente começa a tirar vários intermediários dessa camada, dessa cadeia, né? Porque agora, inclusive, como o dinheiro ele é recebido instantaneamente no custo super baixo, pra você ter uma ideia, Samira, entre pessoas, a transferência do dinheiro no Pix vai ser gratuita, tá? Então, se eu mandar um dinheiro para você, é gratuito. Hoje, alguns bancos cobram R$19 numa TED, né? Então, isso já tira uma receita tremenda, mas é uma receita que é tirada e que precisa ser tirada, porque ela é ineficiente. Ela não faz sentido. Isso aí, o cliente poderia estar pagando R$19 no seguro, porque ele está pagando R$19 numa taxa, entendeu? Sendo que, assim, então, você traz uma evolução para o sistema. Isso é bastante importante. Então, a gente consegue trazer essa questão de uma economia, né? E uma maior facilidade, né? Você não faz o menor sentido nesse mundo que a gente está hoje, ainda ter custos tão altos para poder fazer operações. E quando a gente fala em operações de pessoa jurídica, vai ser 1 centavo para cada 10 operações. Então, por que isso acaba afetando aí o mercado de adquirentes? Porque no ponto de venda, o lojista, eu entendo que o lojista vai ser o grande evangelizador do Pix. Porque ele vai chegar e vai falar para o cliente na hora de pagar, falar assim, olha, paga com Pix, eu posso te mostrar como você paga no Pix. Né? Ensina o cara a pagar no Pix. Por quê? Porque quando ele recebe no Pix, ele recebe o dinheiro na hora. Enquanto se ele vai pagar por algum arranjo de pagamentos aí, alguma dessas empresas de pagamentos, ele vai ter que pagar num cartão de débito, por exemplo, ele já tem um desconto do valor, e também, às vezes, o valor não vai cair na mesma hora. Né? Então, a gente tem, sim, uma situação. A única coisa que eu falo é que o cartão de débito está mais a perigo, mais na linha de frente, para poder ser, enfim, disruptado, mas a gente tem o cartão de crédito, que na verdade ainda é um produto que no Brasil a gente consegue fazer parcelado, e também para fazer compras internacionais o cartão de crédito ainda é o padrão. Então o cartão de crédito eu sinto que ele vai até perder um pouco, mas ainda vai ainda tá vivo. Mas logo vai surgir uma fintech que vai emular essa função, né, vai criar essa função de parcelamento no Pix, que vai dar essa mesma ideia que você está pagando parcelado do cartão de crédito. Então, quem está no mercado tradicional vai ter que se reinventar, porque toda essa questão de custo não vai fazer sentido, nem para o lojista que está recebendo, né, nesse ponto, e nem para as pessoas, quando você está falando de transferência de dinheiro entre pessoas. Né, não tem sentido ter uma TED de R$19, até R$19 vindo de alguns bancos. Né. Já vamos então para as perguntas, né? A gente tem aqui algumas perguntas, já vamos trazer então para você. A primeira delas é do Marcelo Martins, ele questionou o seguinte: será que pode existir uma relação futura, ou se já tem, do Open Banking com o blockchain? Olha, no momento, quando a gente olha o Open Banking, da forma como está sendo tratado, não tem sido falado de blockchain, né? E eu acho até uma questão, talvez seja um dos únicos problemas que eu consigo levantar. Assim, a gente tem a tecnologia blockchain, que é inovadora, mas a gente não tem uma clareza em relação ao blockchain, como ele está situado e conectado dentro desse processo. Tá? Eu não excluo essa possibilidade, eu acho que dá para fazer coisas interessantes envolvendo blockchain, né, paralelamente a um negócio que utilize o potencial do Open Banking, mas eu ainda entendo que não está tão diretamente ligado uma coisa com a outra. Né? É uma tecnologia interessante, pode abrir muitas possibilidades para modelos de negócio diferentes, mas a gente não vê ele como desembutido dentro do modelo que a gente tem de Open Banking. Nem o Pix, que era uma coisa também que as pessoas falavam, o Pix, quando a gente estava falando lá atrás de pagamentos instantâneos.
né? Ah, mas por que não utiliza uma tecnologia como blockchain? Né? Foi optado por não utilizar, acho que isso não é um demérito em relação ao modelo. O Pix ainda tem, pelo tudo que a gente tem visto, vai sair avançado, vai sair um modelo super interessante, mas está aí, acho que fica essa possibilidade, inclusive para quem cria negócios, para os empreendedores, como a gente consegue atrelar, né, o blockchain, não por uma coisa simplesmente, estou colocando blockchain na minha solução, porque eu acho que isso também é super vazio, né, mas como a gente consegue trazer esse componente tecnológico e, de fato, casar isso com essa outra possibilidade que a gente tem para alavancar modelos diferentes, né, e modelos inovadores. Então, a gente tem esse novo mato para desbravar aí. Legal. O Eduardo Coco perguntou o seguinte: estamos tendo um movimento em que ERP estão virando fintechs. Grandes empresas, através do BaaS, estão virando bancos. Qual a barreira e oportunidades que surgem para o profissional bancário? Eu acho que é um pouquinho do que a gente falou, mas se você puder trazer mais algumas coisas. Excelente. Então, cada vez mais a gente começa a ver o que a gente chama de o banking anywhere, que a gente fala, né? Você vai poder fazer transações financeiras em diferentes canais onde você esteja e aproveitando de sinergias que a gente acaba encontrando nesses canais. Então, um exemplo, quando a gente vê a TOTUS criando uma divisão chamada TechFin, né, que é uma empresa de tecnologia que começa a ofertar produtos financeiros, isso é absolutamente poderoso. Assim como a gente vê também Big Tech, são as grandes empresas de tecnologia, Google, Amazon, Facebook, que também estão oferecendo algum produto financeiro. Né? Por um lado, quando a gente fala de Big Tech, existe a preocupação, e os reguladores hoje no mundo inteiro estão tentando ver como a gente acomoda esses caras, né, para poder não ter aí porque elas também são players muito poderosos, e a gente não ter esse monopólio que já existe, esse duopólio, né, esse oligopólio que existe aí no mercado de tecnologia também venha para o mercado financeiro, né, de uma outra forma. Então, a gente está trabalhando isso, mas é importante a gente ver que quando a gente consegue fazer uma antecipação de recebíveis, tomar um crédito dentro da plataforma de ERP da TOTUS, isso é muito poderoso, porque ele pode, inclusive, fazer isso de forma preditiva. Ele entende, ele consegue ler seus dados, entender seu comportamento da sua empresa, e com base nisso, de forma preditiva, ele já consegue fazer algumas ofertas para você. Ele já sabe quanto você recebe, de quem você recebe, qual prazo que você recebe. Então, tudo isso é bem poderoso. Então, esse elemento de empresas de tecnologia fazendo isso, não é à toa que a Stone estava atrás da Lynx, que também é uma empresa que tem software de gestão, porque aí você consegue ir para outra camada. Já que pagamento está ficando muito comoditizado, né, e também com o Pix, como eu falei, vai trazer um nivelamento disso, então vamos mais fundo, vamos ir para dentro das necessidades, entender o que esses clientes precisam. Então é importante. E outra coisa que falaram foram dos banking service. Hoje existem várias empresas que surgiram, inclusive eu escrevi um artigo recente sobre isso, chamado Quer Ser Banco Digital, que foi publicado na Startup, que é um portal de finanças, e também na Numis, que é onde eu tenho uma coluna, que é o seguinte: a gente tem hoje empresas, né, nunca foi tão fácil você montar uma espécie de banco digital. Porque ao invés de antigamente você ter que criar uma equipe, ter toda uma equipe gigantesca, desenvolver tecnologia própria, hoje você terceiriza esse movimento. Então, outros caras podem fazer isso e podem transformar a sua empresa em um provedor de serviços financeiros. Então, para a tua empresa, que às vezes tem uma base de clientes muito grande, você consegue o quê? Começar a desenvolver, distribuir outros produtos, o que é uma receita nova para a tua empresa, né? Você tem a oportunidade de ter novas fontes de receita. Então, assim, eu vejo muito mais como oportunidade, porque começa a surgir possibilidades para todo lado. Se todas as teses são sustentáveis, eu não sei, mas se isso não faz parte do seu core, então, por exemplo, eu sou uma empresa do segmento de logística, e eu tenho um conhecimento absurdo sobre caminhoneiros, por exemplo. Eu já tenho um core que já trabalha em cima de dados ali de caminhoneiros e coisas do gênero. Se eu pego essa possibilidade e desenvolvo um negócio para poder começar a prestar serviços financeiros para esses caras, e mais do que isso, né, porque aí que está o grande pulo do gato, e que eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento. Essa nova era de competição nos bancos digitais, ela vai além do basicão que todo mundo tem de, eu quero uma conta digital. Conta digital todo mundo vai oferecer. A questão é o que você consegue trazer a mais. E muitas vezes a gente está falando de uma oferta não financeira. Então, o que é uma oferta não financeira?
é você trazer, por exemplo, um benefício a mais, olhando de novo o banco digital para os caminhoneiros, se você conseguir trazer naquela conta um desconto para uma bandeira de posto de gasolina para o seu motorista, para o caminhoneiro, um desconto numa rede de autopeças. Então, você começa a fazer um pacote que é super atrativo para esse público. Então, esse cara, daqui a pouco, ele vai utilizar você como solução principal, porque você começa a vincular. Quanto mais você usar, pagar as contas por aqui e tudo mais você vai acumulando pontos ou vai ganhando benefícios nessa rede de benefícios que a gente criou para você. E aí, assim, você bota o cara dentro do seu ecossistema e trabalha ele. Então, eu acho que com o Banking as a Service, essas possibilidades de qualquer cara aí do mercado poder ofertar serviços financeiros, só traz mais possibilidades de ofertas diferentes e oportunidade de negócio como um todo, tá? Porque aí você vai ter que atrelar uma coisa com a outra. E nesse ponto eu acho que o banco sai atrás. Porque uma vez você tem um banco digital da Via Varejo, eles já têm um core deles de negócio que que é o consumo, né? Você está ali vendendo aqueles produtos. Se você começa a falar para o cliente, olha, quanto mais você usa aqui, mais a gente vai te dar desconto nos nossos produtos, para alguns clientes isso pode fazer todo sentido. Quando a gente vê uma TIM fazendo uma parceria com a C6 Bank e fala assim, olha, a partir do momento que você pagar a conta do seu celular aqui, via conta do C6, eu vou te dar mais tantos gigas aí de internet no seu pacote de dados. Para algumas pessoas isso tem todo sentido. E aí você faz com que o cliente fique no seu ecossistema. Então a gente vai ter essas combinações, isso vai fazer muita diferença nesse jogo daqui para frente. O Fernando Rocha falou o seguinte: corremos o risco de pensar na bolha de grandes capitais. Não sei se tem um pouco relação ali do que você falou com a China, mas tem algum comentário adicional sobre? Olha, eu acho que, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas a gente tem hoje, não vou dizer que tem uma bolha se formando, mas assim, eu acho que tem muitas oportunidades, na verdade, surgindo. A gente descentraliza, a gente tira uma concentração que existia dentro do mercado financeiro dominado por grandes players, e a gente dá a possibilidade de outros players também fazerem sua oferta. E aí, a base de retenção do cliente depende muito de você ter um produto inovador, um produto que faça sentido, né? Muitas vezes a gente tinha a relação, que eu costumo falar que a relação entre um cliente e produtos financeiros durante muito tempo é uma relação tóxica, porque você não gostava do cara, você não queria sair, mas você estava com aquele banco, e se você pensava, mas se eu trocar o outro vai ser tão ruim quanto, em alguns aspectos. Então, assim, vai acabar um pouco isso, sabe? Porque até o custo de substituição vai ser muito baixo. Para você sair de um cara e entrar no outro, isso acontece assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando você tinha até medo de sair de um banco e entrar no outro, porque eu vou ter que reiniciar o meu relacionamento no outro banco, do zero. Aqui eu sou cliente, você ostentava, sou cliente desde 1993, alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa questão. A gente tem um mercado muito mais aberto, né? Eu acho que isso tem um pouco de relação com o que você falou, com a pergunta do Marcelo. Ele fez uma nova pergunta. Você acha que o mercado tradicional pode se inventar, voltar atrás de muitos conceitos e ser mais agressivo que o Open Banking, ou o Open Banking veio para ficar mesmo? Olha, eu acho que o mercado ele vai ter que se adaptar a esse contexto de Open Banking, tá? Eu acho que tem alguns pontos que se perdeu, eu falo disso no meu livro, tá? Assim, a gente, durante muito tempo, no mercado financeiro, quando a gente começou a incorporar tecnologia, o banco, ele perdeu muito daquela essência quando você olha como é que era o banco anteriormente, né? Era aquela coisa que o gerente ali conhecia o cara pelo nome, era muito assim, e ele tinha um controle, ele tinha um número de clientes que ele conseguia dar uma atenção bem né, assim, personalizada para aquele cliente. Então, a gente tinha isso. Quando a gente massificou, né, até a oferta de produtos e começou a ficar uma coisa muito mais ampla, se perdeu esse relacionamento. Aí você começou a muitos desses gerentes tratarem clientes como qualquer coisa, assim. Então, isso já perdeu muito disso. A gente tem uma condição de voltar para muito dessa questão, dando um atendimento de qualidade e também com um pouco de pessoalidade. Eu acho que tem várias instituições que estão fazendo o atendimento com qualidade e também com pessoalidade, apesar de ser digital, né? Assim, o Nubank é um exemplo disso, né? Assim, óbvio que o Nubank hoje está batendo quase 30 milhões de clientes, fica difícil dar uma atenção personalizada, mas eles têm os diversos filtros deles que ajudam a responder as perguntas de todos esses clientes
e quando cai para fazer um atendimento, tipo, esse cara vai ter que ter um atendimento de excelência e sair dali com o problema resolvido, né? Então, eu acho que tem muito disso. A gente vai voltar um pouco desse componente, dessas raízes, né, de você ter um atendimento com muito mais esmero, né, e a questão de produtos, e você começar a ter uma oferta de solução que faz sentido. Aí não tem como fugir, né? Se você tem aquele produto mal precificado, se é brancão e está com aquele produto caro e que não faz sentido, hoje não adianta você empurrar isso para o cliente hoje ele está cada vez se informando mais, e você tem um monte de caras que vão tentar tomar esse cliente de você, então não pode bobear. E eu acho isso bem interessante. É bom para quem é do mercado, que fez carreira bancária e que fala, olha, eu vou ter que trazer essa forma de fazer negócios cada vez mais para o meu dia a dia, né? Independente de onde eu esteja, inclusive ligado às vezes à plataforma de vocês, como personal banker. Esse cara vai ter que ter essa visão de que, olha, o que ganha jogo aqui, além dos produtos bacanas que eu sei que estão na plataforma, é a forma como eu vou conseguir tocar e conduzir esse relacionamento com esse cliente, né? Então isso vai ser bastante importante daqui para frente. Legal. O Marcos Cavalotti perguntou o seguinte: você acredita numa consolidação rápida no mercado de fintechs e casas de open banking? Olha, eu entendo que quando a gente olha para o mercado de fintechs, existe uma consolidação que pode acontecer em alguns níveis. Como, por exemplo, quando a gente fala dos grandes bancos digitais. A gente teve uma primeira onda aqui de grandes bancos digitais. Delas se incluem Nubank, Neon, a Inter. Então, esses caras estão num patamar. Acho que em outro nível, a gente tem possibilidade de customização maior de experiências. Então, começa a surgir vários players aí que conseguem atuar em nichos muito específicos e que vão tentar brigar pelos clientes, que às vezes esse cara está no Nubank, por exemplo, mas ele é de um nicho específico, como novamente eu citei, de caminhoneiros, e que você pode fazer um negócio que seja matador para esse cara e fazer ele usar menos o Nubank e usar mais a sua solução. Esse é um ponto. Agora, essas casas que estão trabalhando, e existe uma oportunidade de negócio muito grande nessa conversão, né, desse trabalho para transformar os caras que estão nesse mercado hoje e levar eles para o mercado de open banking, onde alguns caras, como é o caso até da Quanto, que recebeu um aporte recentemente, eu acho que esses caras, pelo nível de pioneirismo, eles têm a oportunidade de sair muito na frente. Então, se falar uma consolidação disso, assim, lá fora a gente já teve alguns casos. A Plaid, que é um player que ajuda nessas conectividades entre bancos e fintechs e fica nesse meio do caminho, ela foi comprada pela Visa. Então, é um cara que surgiu, foi pioneiro, cresceu e foi comprado. Então, acho que a oportunidade está muito agora para quem tenta trabalhar nesse tipo de mercado, nos bastidores, e pode sim haver uma consolidação dessas casas que trabalham com Open Banking, sim. Pelo menos dessa primeira camada. O que vai ter de mais especificidade e de coisas que a gente não está conseguindo pensar claramente agora são outros modelos, né? E outros caras vão surgir. Mas todos esses agora, para mim, estão na mira dos fundos de investimento e na mira até de bancos, porque a própria Quanto recebeu o investimento do Bradesco e do Itaú, além de outros fundos de venture capital. Então, eles saem na frente e podem ser a nova Plaid, inclusive aqui do Brasil, guardadas as devidas proporções, porque nos Estados Unidos precisa de uma Plaid porque não tem regulamentação de Open Banking. E aqui vai ser diferente a situação. A gente tem uma última pergunta, né, que a gente já está alcançando aí 58 minutos de live, né? O Lúcio Flávio Ficker perguntou o seguinte: o ideal seria o personal banker ser um representante de todos os bancos, ter acesso a todos os sistemas? Com isso, como é que fica os funcionários que trabalham nessas instituições? Olha, eu acho que por enquanto ainda tem essa transição, né? Eu acho que nem todos os bancos vão estar abertos a modelos de parceria como esse, entendeu? Eu acho que tem algumas instituições, todas as instituições vão ter que aprender a desenvolver essas parcerias, porque isso vai ser vital, até como a abertura de novos canais de distribuição para eles, tá? E também para poder trazer mais valor, como eu falei, não é só a oferta financeira, tem a oferta não financeira e outras coisas que estão no entorno que vão ter que ser trabalhados na parceria. Mas para quem está dentro dos bancos, eu acho que a coisa não é do dia para a noite. Uma certeza é clara, o movimento de redução, de enxugamento dessas instituições está acontecendo no mundo inteiro. Então, a gente tem redução de número de agências e de quadros de funcionários. Isso está acontecendo globalmente. E até mesmo porque assim, a estrutura de custo de um banco ela é muito mais pesada, tanto no legado tecnológico como na questão
de folha e também de agências do que é uma fintech. Então, a fintech ela consegue, já nasceu enxuta. Então, tem esse ponto. Então, assim, acho que tem possibilidades. Vamos ver como os bancos vão colocar as regras do jogo deles para poder municiar esses funcionários para poder trabalhar ali dentro, né? Como é que eles vão dar produtos, às vezes, exclusivos do banco combinado com outros, mas vai ter uma série de casas que não são os grandes bancos, que são instituições médias, que vão adorar fazer parte de plataformas como é o caso de vocês, porque eles conseguem ter muito mais braço para poder ter aí distribuição de suas soluções. Então, assim, a gente vai ter esse contraste. Eu não sei exatamente como os bancos vão jogar esse jogo daqui para frente. Eles podem ter condição de trazer elementos próprios e algumas parcerias, mas, de fato, os modelos abertos, as plataformas abertas, vão ter condição de costurar negócios interessantes que vão ser um ganha-ganha para quem está provendo, tipo uma empresa de crédito que está na plataforma. Para esse cara é bom porque ele distribui, e para vocês é bom que vocês têm munição diferente para poder ofertar. Então, vai ser interessante ver como esse cenário competitivo vai evoluir daqui para frente. Mas, sem dúvida, vai ser diferente. Assim espero, do que a gente tem hoje aqui no Brasil. Eu acho que a grande sacada aí é a questão da colaboração, né? A gente fez recentemente um movimento chamado Nós Fazemos Open Banking, pensando justamente nisso, que a união de forças ela vai ser benéfica para o mercado, ela vai ser benéfica para os profissionais e especialmente para o consumidor final, que é o principal aí para quem a gente trabalha, né? A gente trabalha para as pessoas. Só um comentário final, o Renato Zecchinelli falou o seguinte, que há uma constante reinvenção do sistema, excelente sua visão específica e geral. Acho que é um pouco disso, né, Bruno? A gente conseguiu concluir com sucesso dentro do tempo aqui a sua explicação, né? A gente agradece muito a tua participação, para nós foi uma satisfação aí você ter aceito o nosso convite, a gente ficou muito contente, já que você é uma referência, né, quando a gente fala em Open Banking, em Fintechs, você é uma pessoa que está sendo aí bem referenciada na imprensa, então a gente agradece bastante a tua participação. Muito obrigada. Que isso, eu que agradeço. Eu que agradeço, um prazer participar aqui com vocês. E é isso, desejo sucesso para o modelo de vocês. E a gente ainda tem muita coisa legal para ver, e como eu já falei, estou muito ansioso para ver como a gente vai começar a acompanhar o mercado daqui para frente e com todas as oportunidades que vão surgir delas, né? A gente tem que sempre olhar isso, acho que tem muito mais oportunidades para todos, para o profissional bancário, para o empreendedor, do que qualquer outra coisa. A gente tem que olhar, e para o cliente final, tá? Esse cara vai ser o mais beneficiado de todos aí. O Marcelo falou para aproveitar para fazer uma propaganda do seu livro. A gente falou o nome, né? O Fenômeno Fintech. Esse livro ele é encontrado na Amazon Brasil, mas ele também é encontrado de forma física, só no digital. Sim, saiu pela Alta Books, que é uma editora que tem bastante livros de negócio no seu catálogo. Então, assim, você vai encontrar nas principais livrarias e também, seja na Submarino, Lojas Americanas, na versão física e na Amazon. E também você encontra na versão digital. Então, tá ao gosto do freguês. Legal. A gente agradece, Bruno. Outras perguntas que forem surgindo, a gente de alguma forma vai levar para o Bruno e depois trazer isso para vocês. A gente agradece aí a participação de todos, né, por terem ficado aqui. Quem ainda não conhece a Frank e ainda não é inscrito no nosso canal, a gente deixa aí o convite, se inscreva no nosso canal para receber aí as notificações de novas lives que a gente for fazendo, né, como essa do Bruno, né, e nos acompanhem pelas redes sociais. Também acompanhem o Bruno pelas redes sociais, porque ele divulga bastante informação. Bruno, se você quiser deixar suas arrobas aí para o pessoal te seguir. Claro, tem o meu Instagram, onde eu falo bastante coisa também, que é o @Bruno E de escola V de vida Diniz, Bruno EV Diniz. No Twitter é a mesma coisa. E no LinkedIn, onde eu posto bastante coisa, a plataforma do LinkedIn ela ajuda muito, inclusive, para você escrever artigos e tudo. Então me siga também no LinkedIn, que eu estou todo dia falando alguma coisa de inovação de mercado financeiro também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez, Bruno, e muito obrigada a todos que ficaram conosco até aqui, enviaram suas perguntas, a gente só tem a agradecer. Sextou, finalmente, então, um bom final de semana para todos e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço.